Olá, meus amigos do nosso curso Livre de Filosofia, dando continuidade às nossas investigações sobre a mediunidade. Hoje nós vamos avançar um pouquinho na tentativa de responder à terceira pergunta da metodologia de investigação de Aristóteles: como se realiza a comunicação mediúnica, ou seja, o mecanismo da mediunidade. E para isso eu trago para a nossa investigação, como referencial teórico, um artigo do organizador do Trabalho dos Espíritos, Allan Kardec, publicado, um artigo construído, escrito pelo próprio Kardec e publicado na Revista Espírita, ano 5, volume 12, de dezembro de 1862, um artigo intitulado por Kardec Estudo sobre os Possessos de Morzine, e que tem como subtítulo Causas da Obsessão e Meios de Combate. Neste artigo, publicado na Revista Espírita, Kardec analisa, investiga um fenômeno que ele chamou de epidemia obsessiva, que ocorreu na comunidade de Morzine, na região da Saboia, na França, na época do Kardec, em que uma comunidade inteira manifestou fenômenos obsessivos de influência e domínio por espíritos desencarnados. E o Kardec, analisando este fenômeno, essa epidemia de obsessão, ele faz importantes considerações e exposições de como se realiza a comunicação espiritual por via do médium. Na aula anterior a gente viu que tudo isso se realiza, este fenômeno de comunicação entre um espírito desencarnado com espíritos encarnados por via do médium, se dá pela assimilação das ondas eletromagnéticas do campo perispiritual. O perispírito é um organismo que é construído e sustentado pela consciência espiritual, pela inteligência, através do material encontrado na atmosfera do planeta, onde se encontram tanto o espírito desencarnado quanto o espírito encarnado. E o perispírito é este corpo espiritual que é um organismo constituído de matéria sutil, de matéria fluídica, disseram os espíritos, que nós podemos, de uma forma analógica, atualizar, dizendo que seria um corpo constituído a partir da matéria encontrada no estado quântico na atmosfera do planeta. Então o perispírito seria este campo de energia eletromagnética que se encontra organizado, sustentado e mantido pela vontade do espírito, da inteligência que o organiza e o utiliza, tanto no estado de desencarnado quanto no estado de encarnado, sendo que essa organização, essa sustentação realizada pelo espírito encarnado é o próprio molde, o corpo espiritual, o perispírito é o próprio molde fluídico que dá forma e vida ao próprio corpo biologicamente organizado, o corpo físico. Então o perispírito é fundamental para nós entendermos o mecanismo da mediunidade. E o Kardec está colocando, depois de expor tudo isso neste artigo, ele, como preliminar, e aí ele diz: isso bem compreendido, chegamos sem dificuldade à ação material dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. É material, Kardec diz material mesmo, porque o perispírito é constituído de matéria. Matéria em estado quântico, mas é matéria.
Isto bem compreendido, chegamos sem dificuldade à ação material dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, e daí a explicação da mediunidade. E continua Kardec: se um espírito quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve-a com seu perispírito como num manto. Os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e então o espírito pode servir-se daquele corpo como se fora o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar. Assim são os médiuns. Se o espírito for bom, sua ação será suave e benéfica e só fará coisas boas. Se for mau, fará maldades. Se for perverso e mau, ele o constrange até paralisar a vontade e a razão, que abafa com seus fluidos, como se apaga o fogo sob um lençol d'água. Fala-o pensar, falar e agir por ele, leva-o contra a vontade a atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, o magnetiza e o cataleptiza moralmente, e o indivíduo se torna um instrumento cego da sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em diversos graus de intensidade. O paralelo da subjugação é geralmente chamado possessão. Deve notar-se que, neste caso, muitas vezes o indivíduo tem consciência do ridículo daquilo que faz, mas é constrangido a fazê-lo, como se um homem mais vigoroso que ele fizesse contra a vontade mover os braços, as pernas, a língua. Esse é o mecanismo da mediunidade, segundo Allan Kardec. E eu gostaria de analisar um pouco mais detidamente essa exposição, porque eu penso que este ainda é um fenômeno sobre o qual pesam ainda muitos mitos, um dos quais o mito de que a epífise seria a antena espiritual do médium. Essa relação entre a glândula pineal, a epífise, e a ligação do espírito com o corpo não é nova. Essa hipótese surgiu na filosofia de René Descartes. René Descartes foi o primeiro filósofo a teorizar que a ligação do espírito, da alma com o corpo, se dava através da glândula pineal, da epífise. Ou seja, a epífise seria o órgão da alma, aquele órgão através do qual a alma se liga ao corpo, o espírito se liga ao corpo e pelo qual transmite ao corpo a sua vontade, a volição, que é um atributo essencial do ser imaterial, que é o espírito. René Descartes apresentou essa teoria, e mais século e meio depois, aproximadamente, o filósofo Immanuel Kant foi concitado, foi solicitado a dar um parecer sobre uma tese exposta por um fisiologista, um médico da sua época, que escreveu um livro chamado O Órgão da Alma, teorizando esse médico que a ligação do espírito com o corpo físico se dava através de um líquido que existe entre o crânio e o cérebro, o encéfalo propriamente dito, e que esta camada de líquido seria o local onde o espírito se liga ao corpo. Kant refutou peremptoriamente essa possibilidade e afastou completamente a possibilidade do espírito, da alma se ligar ao corpo
através de um órgão, ou seja, de uma ligação mecânica específica em uma região apenas. Portanto, que pleitear-se a existência de um órgão fisiológico para a ligação da alma, o Kant é até irônico, ele diz que isso é igual à raiz de -2, ou seja, é uma grandeza impossível. Eu gostaria de fazer uma análise a respeito desta hipótese, que é utilizada, muito utilizada atualmente pelos pesquisadores da filosofia espírita, do movimento espírita, pelos cientistas espíritas, porque o espírito André Luiz, através da psicografia do nosso saudoso e grandioso Chico Xavier, na obra Missionários da Luz, expõe os reflexos da ligação mediúnica na epífise, na glândula pineal. André Luiz, nessa obra, faz um capítulo específico, mostrando as relações da epífise com a comunicação, com a ligação do espírito desencarnado com o espírito do médium. Eu gostaria de analisar sobre 2 aspectos. Primeiro, quando os espíritos nos disseram no Livro dos Espíritos que a ligação do perispírito com o corpo físico, orgânico, se dá molécula a molécula. Portanto, no capítulo da emancipação da alma, os espíritos nos informaram que quando há o desprendimento parcial do perispírito em relação ao corpo, seja no momento do sono natural, quando o corpo dorme e o espírito se emancipa, a alma se emancipa, ou seja, ganha relativa liberdade em relação ao corpo, tal é o mesmo fenômeno que se dá quando do transe mediúnico, ou seja, quando o espírito médium, que está encarnado num corpo e capaz de permitir a realização da comunicação mediúnica, quando há necessidade de uma comunicação mediúnica, o espírito do médium emancipa-se em relação ao seu corpo, ou seja, ele se desprende parcialmente do corpo orgânico, do corpo físico, permitindo assim, realizando assim, uma maior expansão do seu campo perispiritual. E é exatamente essa expansão perispiritual que permite a ampliação deste campo de energia eletromagnética. E o campo de energia eletromagnética, nós sabemos já pelas experiências da física quântica, que se encontram na sua conformação, no seu estado quântico. A matéria no estado quântico, ora ela se comporta como partícula, ora ela se comporta como ondas. Isso de acordo com a determinação da própria inteligência, da observação, do observador, da consciência. Isso já foi detectado. A inteligência observadora do fenômeno quântico, ela determina o estado da matéria, seja no campo como onda, seja como partícula. Então, atualizando ou trazendo, fazendo de uma maneira analógica, né, não tentando explicar ou fazer a referência específica, exata, mas como uma analogia, trazendo para o vocabulário da física quântica essa informação do Kardec. Quando o perispírito do espírito desencarnado precisa se ligar ao perispírito do médium, tem que haver essa emancipação perispiritual, senão essa ligação se torna impossível. E aí, na medida em que o médium vai permitindo um estado de consciência, vai realizando um estado de consciência alterado, a emancipação perispiritual se torna maior e a assimilação dos campos de ondas do espírito comunicante com o perispírito do médium se realiza mais facilmente. E é isso que permite com que o espírito comunicante transmita via perispírito, nessa ligação dinâmica
perispiritual, e não uma ligação mecânica localizada em um órgão específico, mas num campo de energia eletromagnética que é uma relação dinâmica. Transmite o seu pensamento, que se dá via ondas. O espírito, por impulso da sua vontade, transmite o seu sentimento ao perispírito, ao seu perispírito, que, devidamente sintonizado, afinizado, ligado, molécula a molécula com o perispírito do médium, transmite via campo de ondas o seu sentimento, que gera imagens que são impulsionadas ao perispírito do médium, que está ligado molécula a molécula também ao corpo do médium, consequentemente, muito especialmente, ao campo perispiritual do cérebro, onde são traduzidas essas imagens através dos órgãos de comunicação do médium, seja através dos órgãos da fala, dando-se a psicofonia, seja através dos órgãos da escrita, através da psicografia e todas as demais modalidades de comunicação mediúnica. Então, nós vamos deixar para a próxima aula as análises mais específicas a respeito dessa relação dinâmica de ligação perispírito do espírito comunicante com o perispírito do médium, como o próprio Kardec expõe aqui. É assim que se realiza a faculdade mediúnica. Então, essa ligação dá-se de perispírito a perispírito. E os reflexos disso no corpo físico nós vamos deixar para a próxima aula. Muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos.